Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. E se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte e caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. Conheçam as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Hoje queremos olhar, na nossa série Gotas Bíblicas, para o significado de uma imagem bíblica, a da sarça ardente, que o livro do Êxodo, capítulo 3, descreve, e também a revelação do nome de Deus. Se você não conhece a sarça, é um arbusto, não muito grande. O livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 8, diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Esta passagem da sarça ardente é marcante na história da salvação. Nela vemos uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus. O fogo sobrenatural, na Sagrada Escritura, é uma representação de Deus e de sua glória. Assim como na coluna de fogo que seguia os israelitas no deserto, ou a coluna de fumaça que apareceu a Abraão, e eram sinais da manifestação e da presença de Deus ao seu povo ou aos profetas. A nossa passagem conta que Moisés, em um tranquilo meio-dia, viu reluzir ante seus olhos uma luz mais forte que a luz do sol. Estranhando o inusitado do espetáculo, levantou os olhos para o monte e viu um arbusto do qual saía um resplendor como de fogo. Como os ramos da planta estavam verdes, como se as chamas fossem orvalho, disse a si mesmo estas palavras: Vamos e vejamos este grande espetáculo. Moisés vê uma sarça que arde no fogo, mas não se consome. Obviamente não se trata de uma chama comum, e ele compreende isso. Por isso se enche de temor. Ele sabe que ninguém pode ver Deus e permanecer vivo, porque a força humana e a limitação humana não são capazes de suportar tamanha santidade, beleza e grandeza. Por isso Deus envia sinais para se manifestar aos seres humanos. Como no caso de Moisés, em que se manifestou grandiosamente e pediu que ele não se aproximasse. Quando Deus lhe diz para tirar as sandálias, porque está pisando em terreno santo, esse terreno significa aquilo que é separado, consagrado, como acontece ao templo, ao santuário, ao Santo dos Santos no tabernáculo. Significa que esses lugares são marcados por uma presença especial de Deus. A própria montanha onde a sarça arde já tem essa relação com a presença de Deus, um lugar em que céu e terra se encontram. Neste contexto, Deus vem a Moisés e lhe dá um mandato: ser o instrumento da libertação do povo de Israel da escravidão imposta pelo faraó do Egito.
Então Moisés lhe coloca uma questão prática. Quando eu for ao povo e ao faraó, quem devo dizer que me deu essa missão? O nome das divindades era muito importante naquela época de politeísmo, para caracterizar de qual Deus se tratava. Os egípcios eram politeístas e os israelitas, que estavam no país há cerca de 400 anos, estavam vivendo nessas circunstâncias e se acostumando a isso. A Escritura descreve Deus revelando seu nome a Moisés de múltiplas formas, cada uma revelando um seu aspecto. A mais importante é: eu sou aquele que sou. O que isso significa? Esse nome revela a natureza eterna de Deus. Os deuses de então guardavam relação com aspectos específicos do mundo físico, como o deus do sol, o deus do rio Nilo, de uma montanha, etc. Sempre realidades criadas. Deus está dizendo a Moisés que ele apenas é. Quer dizer, não tem começo nem fim, não é de um lugar determinado, de alguma coisa ou de algum poder. É em si mesmo, sem referência a nada. É a origem de tudo, a fonte de tudo que existe. Ele o revela numa síntese. Moisés diz aos israelitas e ao faraó que eu sou, te enviou. No Evangelho, Jesus usa o mesmo nome divino, eu sou, e o faz seu também. Eu sou aquele que é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo, exprime da melhor forma a realidade de Deus como Ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido. Seu nome é inefável. Nele não há mudança nem sombra de variação, como ensina a carta de Tiago. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre. E é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Mas Deus também diz a Moisés que é o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Ou seja, daqueles que tinham sido os antepassados de Moisés na fé, que brota da revelação do Deus vivo. Todos já estão mortos há muito tempo. Mas Cristo irá completar essa referência, afirmando que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. É assim que ele interpreta as palavras a Moisés. Os pais de Moisés, na fé, Abraão, Isaque e Jacó, para Deus, são pessoas vivas, embora segundo os critérios humanos estejam contados entre os mortos. O poder do dador da vida não está vinculado pela lei da morte. Assim, ele está se revelando e revelando o seu poder. A sarça que arde e não se consome é testemunho de que aqueles que vivem para ele, graças ao seu poder, têm a vida. Aquele que vive e que é a vida, constitui a inexaurível fonte da existência e da vida, tal como ele se revelara no princípio, no Gênesis. A partir dali, os hebreus passaram a chamá-lo de O Senhor, usando o tetragrama Yahvé. Quando a Bíblia fala no Senhor, trata-se de uma tradução desse tetragrama. Tetra significa 4, as 4 letras hebraicas YHWH. 4 consoantes em letras maiúsculas são o nome sagrado de Deus. Ainda no tempo de Jesus, no judaísmo, o nome de Deus não era sequer pronunciado, tal a sua santidade. A tradução, aquele que é baseada no verbo ser em hebraico. A Bíblia ainda fala em Elohim, que está em relação com a humanidade na história da salvação. Aquele que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daí vieram as categorias da teologia e da economia da salvação. A teologia fala de quem Deus é. A economia, que nada tem a ver com dinheiro ou bens, fala de quem Deus é na sua relação com o mundo criado. Ao contrário dos egípcios, cujos deuses eram somente criaturas relacionadas ao mundo existente,
eram parte desse mundo. O Deus de Israel é Deus desde toda a eternidade, não foi criado. É o Criador de tudo a partir do nada. Os teólogos traduziram tudo isso dizendo que Deus é a plenitude do ser e de toda a perfeição, sem origem e sem fim. Ao passo que as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é, por si mesmo, tudo o que é. Contudo, não é um Deus ausente. Quer fazer aliança com as pessoas humanas. É o Deus que se faz próximo dos homens. Fez aliança com Abraão, prometendo-lhe uma terra e uma descendência vasta como as estrelas do céu. A Bíblia diz que ele é misericordioso, bondoso, lento para a cólera, eternamente fiel. É tido como médico, pastor, protetor, pão, videira, caminho, porta, água, rocha, fonte e todos os demais nomes que se usam para ele. E tudo isso diz respeito ao relacionamento seu com a humanidade. Deus ama as suas criaturas e caminha com elas, quer libertá-las e salvá-las. O Deus vivo, contraindo a sua aliança com os homens, Abraão, Moisés, Israel, renova continuamente nesta aliança a realidade da vida que deu aos homens. Em certo sentido, abre novamente o acesso da humanidade à árvore da vida, plantada no jardim do Éden, do qual Adão e Eva tinham sido expulsos. Junto com a aliança, esta vida, cuja fonte é Deus, é oferecida aos homens, que, em consequência da ruptura da primeira aliança, tinham perdido o acesso à árvore da vida e sido submetidos à morte na sua história terrena. Quanto às sandálias que Moisés devia tirar dos pés, eram feitas de peles mortas. É preciso tirar o que é morte e pecado em nós. A perfeição consiste verdadeiramente nisto, em afastar-se da vida de pecado, não por temor de castigos, e em fazer o bem, não pela esperança do prêmio, com ânimo interessado e mercantilista, mas consiste em que, olhando além de todos os bens que nos estão preparados em esperança, segundo a promessa de Deus, nosso único temor seja sermos afastados da amizade de Deus e queiramos todos os dias ser amigos de Deus, como Moisés foi chamado, amigo. O apóstolo João dirá: diante dele, tranquilizemos nosso coração, se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.